Amém. Como até sem fome, né? Amém. Isaías capítulo 56, versículo de número 7. Quem encontrou diz amém. Amém. Está escrito assim: também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém? Diga assim: esse lugar chama-se casa de oração. Amém? Curve a sua cabeça um momento, feche os seus olhos. Senhor, nós concordamos com tudo que já foi dito, com tudo que já foi orado. Nós concordamos, Senhor, com todo o teu trabalhar em nosso meio essa noite. Cremos pela tua palavra que o Senhor está em nosso meio. Porque está escrito que onde houver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor estará presente. Nós cremos pela fé que tu estás aqui por meio do Espírito Santo. Te pedimos agora, nos ensina, Senhor, a tua palavra e fala conosco essa noite de forma poderosa, em nome de Jesus. E você diz amém. 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 Pode sentar. Glória a Deus. Tenha só um pouco de paciência para você entender a palavra de Deus aos nossos corações essa noite. Irmãos, como igreja, nós não podemos perder o sentido do que é estarmos aqui juntos. Esses dias eu tenho falado muito sobre oração, vida de devoção. O que é que você precisa fazer para aprofundar a sua vida de comunhão com Deus. E tudo isso é muito bom, tudo isso é muito válido. Mas nós precisamos entender também o propósito de estarmos aqui juntos. Ainda que você tenha a sua vida de oração na sua casa, no seu lugar de oração, ainda que você tenha a sua vida de comunhão com Deus individualmente, você precisa entender, e nós precisamos entender, que há um propósito em estarmos juntos aqui. Você sabe por que é que muitas pessoas deixam a congregação? Porque não entendem o propósito de congregar. Porque não entendem o propósito de nos reunirmos aqui juntos, num só espírito e num só coração. Eu não sei se você sabia, mas congregar é a vontade de Deus. Essa história de que ser crente em casa é o suficiente, essa é a maior mentira do diabo na qual os crentes têm acreditado nesse tempo. É tanto que tem nascido a igreja, entre aspas, dos desigrejados. São aqueles que congregam em casa e eles sempre têm argumentos para defender essa prática, como por exemplo, Jesus está em todo lugar, o mesmo Jesus que está no templo está na minha casa e por aí vai. Na verdade, são desculpas para não congregar, porque simplesmente não entendemos ainda o propósito de estarmos juntos aqui. O propósito de sermos povo de Deus, corpo de Cristo na terra, há um propósito único nisso. E um desses propósitos de estarmos juntos é orar. Amém? Amém. Claro que existem as orações que você faz individualmente. Mas existem questões, situações, problemas que só vão se resolver quando nós orarmos juntos. Existem problemas que não vão se resolver na sua vida, você pode orar como for. Pode orar pela manhã, pode orar à tarde, à noite, à madrugada, não vão se resolver enquanto você não entender o sentido de orarmos em unidade, em orarmos juntos. Já passei algumas experiências onde eu pude ver a mão de Deus operar só depois que eu compartilhei com a igreja o problema e a igreja orou, então Deus resolveu e Deus fez o milagre acontecer. Comecei a entender que existem coisas que a oração da igreja, quando ela for feita, quando nós orarmos juntos e concordarmos juntos, as coisas vão começar a se mover, vão começar a acontecer em nosso favor. Então, uma coisa é a sua oração individualmente, outra coisa é a nossa oração como corpo de Cristo. Então, o primeiro entendimento que nós devemos ter é que esse lugar é uma casa de oração. Esse é o modelo que o próprio Deus estabeleceu. É casa de oração para todos os povos. Significa que quem entrar por essas portas deve entender profundamente que uma das coisas que nós fazemos aqui é orar.
Uma das coisas que nós fazemos dentro dessas quatro paredes é buscar a presença de Deus através da oração. Uma das coisas que fazemos aqui é suplicar, é interceder, é pedir a Deus, é nos colocar diante da presença de Deus e perseverar nisso. O grande problema da nossa geração, do nosso tempo, é que muitas igrejas se tornam tudo menos casa de oração. Torna-se um lugar atrativo, torna-se um lugar de teatro, torna-se um lugar de boas palestras, de boas músicas, de boas apresentações, mas não torna-se um lugar de oração. Não torna-se um lugar onde possa se chamar de casa de oração. Então, fazemos tantas coisas dentro desse lugar. Muitas vezes temos um bom grupo de louvor, um bom pregador, um bom palestrante. Muitas vezes temos até um bom organizador, mas muitas vezes o que falta mais nas igrejas, em nosso meio, são pessoas que estejam disponíveis a exercer esse ofício, que é o mais poderoso de todos, que é o da oração, que é o da intercessão. Irmãos, nem todos vão assumir o púlpito para pregar, nem todos recebem o ministério da palavra, mas todos devem aceitar e abraçar o ministério da oração. É o chamado universal. Você pode ser alfabetizado ou analfabeto, não interessa. O ministério da oração também é para você. Seja você doutor ou leigo, o ministério da oração também é para você. O ministério da oração, ele é dado a todos, sem acepção de pessoas. Todos nós devemos abraçar e aceitar esse ministério que o próprio Deus tem nos confiado. Tem confiado à sua igreja e confiado ao seu povo. Então, precisamos entender a vontade de Deus para a sua igreja. E a vontade de Deus é que nós estejamos aqui juntos em oração. Então, esse lugar muitas vezes se torna um lugar tão confortável, mas é tão confortável que muitas vezes nós oramos muito menos do que deveria. Uma das coisas que o Espírito Santo falou ao meu coração foi: um dos inimigos da igreja é o conforto. Muitas vezes, quanto mais conforto existe, menos oração se tem. É só você parar para pensar na sua vida espiritual. Quando você está desconfortável, as portas fechadas, o filho problemático, a necessidade batendo na porta da sua casa, aí você aprofunda a tua vida de oração. Mas quando as causas se resolvem, quando tudo vai bem, quando o conforto chega na sua família, no seu lar, parece que a tua vida de oração esfria. Quando a porta abre, você não ora como antes orava, quando a porta estava fechada. Quando o filho ou filha alcança a libertação, parece que você não entra mais na presença de Deus como antes entrava. Então parece que muitas vezes a nossa motivação de buscar a Deus são os nossos problemas. E não deveria ser. A nossa motivação de buscar a presença de Deus deve ter como prioridade o amor por Deus e o desejo pela sua presença. A igreja precisa passar a buscar a Deus não por aquilo que Ele pode dar, não por aquilo que Ele pode fazer, mas simplesmente por quem Ele é. Nós cantamos algo tão lindo, tão poderoso. Não adoro pelo que Ele é, não adoro pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. Se a porta abrir, Ele é Deus, se a porta fechar, Ele é Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se for curado, Ele continua sendo Deus. Cantar é muito bonito. Mas muito mais do que cantar, eu preciso viver essa realidade na minha vida. Certo pastor, ele disse o seguinte, eu concordo com essa fala. Ele disse, os crentes muitas vezes não mentem num diálogo, mas mentem enquanto cantam. Nós cantamos muitas coisas que não vivemos, ou cantamos muitas coisas que não buscamos viver. Então precisamos aceitar essa verdade, essa realidade de Deus. Esse lugar é uma casa de oração. Quem visitar o templo tem que entender que as características da igreja é um povo que busca, um povo que ora. Eu não sei se você viveu esse tempo, mas eu me lembro de uma época que a igreja orava tanto que perturbava os vizinhos. Irmãos, os ímpios se perturbavam por causa da oração da igreja. Os vizinhos se perturbavam porque os crentes viviam em oração. Os crentes eram zombados, eram xingados. Os crentes eram perseguidos simplesmente porque tinham uma vida de oração. Eram chamados de loucos, de fanáticos, simplesmente porque aceitavam viver em oração. Mas a grande realidade que nós vivemos hoje é que a igreja ela se torna tão conhecedora muitas vezes, mas conhece tanto que esfria a vida espiritual. E não deveria ser assim.
Quanto mais nós buscamos conhecer a Deus, mais fervorosos nós precisamos ser na presença de Deus. Quanto mais eu conheço sobre Deus, mais fervor eu tenho para servi-lo. Quanto mais eu conheço a presença de Deus e do Espírito Santo, mais o meu coração deseja em servir, mais deseja em anunciar e viver a sua palavra. Conhecimento não deve esfriar a tua vida, pelo contrário, deve trazer mais fogo do Espírito Santo sobre vocês. Irmãos, nós não somos meros conhecedores, ou professores, ou ensinadores, ou meros teólogos. Nós cremos no poder do Espírito Santo. O evangelho que cremos não é só um evangelho teórico, mas é um evangelho prático. Se nós pregamos que Jesus cura, precisamos ver as curas acontecerem em nosso meio. Se pregamos que Deus é poder, precisamos ver o poder se manifestar no meio da igreja outra vez. Mas parte da igreja de Deus se torna tão comportada, entre aspas, se torna uma igreja tão bem educada que perde a virtude e o poder do Espírito Santo. Porque começam a valorizar tanto os conhecimentos, valorizam tanto as letras, valorizam tanto que deixam de lado o ofício da oração. E a igreja perde a sua essência. Se nós não tivermos uma vida de oração como corpo, como igreja, a nossa vida espiritual está minguando. Estamos mortos espiritualmente. Então, esse lugar será chamado e conhecido por Deus como casa de oração. Muitas coisas vão ser mudadas quando nós nos colocarmos e assumirmos a nossa posição como igreja. Como igreja, nós devemos orar mais, juntos. Como igreja, nós devemos ter momentos específicos, fora os cultos, juntos, para orarmos. Momentos informais para estarmos em oração. Isso pode ser na casa de alguém, isso pode ser num momento familiar, num momento entre amigos, isso pode ser num momento onde possamos nos reunir para buscarmos a presença de Deus. Eu ouvi uma história que, alguns anos atrás, era normal crentes se encontrarem, independente do lugar, e se colocarem de joelhos em oração. Era normal. Se encontravam nas esquinas e iam orar nas esquinas. Se encontravam em alguma praça e ali na praça faziam orações. Mas hoje, irmãos, nos reunimos para tantas coisas, para conversar. Nos reunimos para entretenimento, nos reunimos para ir a um cinema, uma praça, um shopping, uma pizzaria, mas poucas vezes nos reunimos para orar. Poucas vezes nos reunimos para buscar a presença de Deus. Poucas vezes nos reunimos como igreja, como corpo de Cristo, para orar pelas necessidades uns dos outros. Jesus disse: se 2 ou mais concordarem acerca de qualquer assunto, assim será feito. Eu entendo que tem coisas que para acontecer é necessário que haja concordância. Para que haja concordância é necessário ter 2 ou mais de 2. Então, isso aponta justamente para a igreja, para o corpo de Cristo. Quando nós estamos aqui, nós precisamos concordar uns com os outros. Concordar com aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Concordar com a maneira que o Espírito Santo está usando, ou Anderson, ou qualquer outra pessoa. Concordar com a palavra que está sendo pregada, concordar com as orações que estão sendo feitas. E assim o próprio Deus ele vai movendo as suas mãos em favor da igreja. Amém, irmãos? Diga assim: a oração é a força que move a mão de Deus em meu favor. Irmãos, nada move a mão de Deus, somente a oração. Deus não se impressiona com um bom pregador, mas Ele se impressiona com o irmão, por mais leigo que seja, esteja de joelhos em oração. Uma boa pregação não move Deus, mas uma oração, por mais curta que seja, para os céus. Quando prego, eu não prego para Deus, eu prego para os homens. Mas quando eu oro, eu não oro para os homens, eu oro a Deus. A pregação muda o coração dos homens, talvez mude. A pregação faz isso. A pregação gera fé no seu coração. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra, ouve a pregação, a fé é gerada em seu coração.
Então, quando eu prego, eu não movo Deus, eu movo o seu coração. Mas quando eu estou em oração, eu movo o coração de Deus. Então, precisamos ser uma igreja que levante pessoas que saibam orar. Lucas, capítulo de número 11. O texto diz que Jesus está orando num lugar separado. De repente, quando ele termina a sua oração, um dos seus discípulos lhe pede: Senhor, ensina-nos a orar. Veja que pedido ousado, que pedido sábio, porque ele poderia ter pedido qualquer outra coisa, mas ele pediu para aprender a orar. Nós precisamos aprender a orar. Irmãos, quantas vezes eu me coloco na presença de Deus, às vezes eu fico incomodado porque eu quero passar mais tempo com Deus, mas parece que as preocupações com as coisas da vida acabam nos tirando do lugar secreto da oração, e eu começo a pedir para Deus: me ensine a orar, Senhor. Porque se nós aprendermos a orar, nós vamos gastar tempo com Deus, nós vamos investir tempo na presença dEle, nós vamos passar tempo com Deus. Então, eu dou graças a Deus porque nós somos uma igreja que tem palavra. Diga glória a Deus por isso. Irmãos, a nossa geração é uma geração tão corrompida, se oferece qualquer tipo de alimento nos púlpitos, os pastores falam muitas vezes coisas que não convêm, muitas vezes o púlpito parece que se torna mais um circo do que outra coisa, muitas vezes a comunhão dos santos, que deveria ser uma coisa consciente, deveríamos entender o que é que nós estamos fazendo aqui, muitas vezes parece que entramos aqui sem entendimento do que é o culto, sem entendimento do que é sentar para ouvir a palavra de Deus, sem entendimento do que é louvar a Deus. Nós vemos tanta coisa em nosso tempo, em nossos dias, tantas igrejas, tantos pastores que perdem o sentido do que de fato é o reino de Deus, mas nós temos sempre a palavra de Deus diante de nós. Isso é motivo de alegrar o seu coração. Costumo dizer que se alguém sai do ministério, é primeiro porque não ama a Deus, não ama o ministério, porque é o ministério que preza pela palavra. Aí muitas pessoas dizem assim: eu vou procurar a igreja mais perto da minha casa. Não faça isso. Procure a igreja mais perto da palavra de Deus, por mais que seja a quilômetros da sua casa. Eu quero uma igreja bíblica, um povo que crê na palavra de Deus, um povo que vive a palavra de Deus, um povo vivo e cheio do Espírito Santo. Porém, só há uma forma de sermos cheios do Espírito Santo. Primeiramente, tendo uma vida de oração, orando. Atos capítulo 2 diz que quando o Espírito Santo desceu, e eles foram batizados com o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, eles estavam em oração. Atos capítulo 3 diz que Pedro e João estavam a caminho da oração, e havia um paralítico na porta do templo, e eles levantaram um paralítico no nome de Jesus. Estavam indo orar. Ainda em Atos, capítulo me foge a memória, Pedro estava indo ao templo para orar, e de repente uma moça possessa por um espírito de adivinho apareceu no seu caminho, e ele expulsou aquele espírito, e por causa daquela libertação ele foi parar na prisão, mas ele estava a caminho da oração, estava a caminho da busca pela presença de Deus. A história diz que Pedro estava preso no cárcere, mas a igreja fazia contínua oração pela libertação de Pedro. Enquanto Pedro estava preso por ter pregado a palavra de Deus, a igreja estava em oração. Senhor, visita Pedro. Senhor, liberta o nosso pastor. Traz ele de volta para pregar a tua palavra. Pedro não sabia, mas havia uma igreja que estava intercedendo e perseverando em oração por ele. Pela madrugada, Pedro foi visitado por um anjo que desce do céu, toca Pedro e diz: homem, acorda e vamos sair daqui. Sabe o que eu acho interessante? Porque se o anjo desceu na prisão para libertar Pedro, quem puxou o anjo do céu para a terra foi a oração da igreja. A oração move muitas coisas em nosso favor. A oração move a mão de Deus, a oração move o coração de Deus, a oração muda decretos, a oração muda sentenças. Independente da palavra do juiz, receba isso como uma profecia. Independente se disseram que a causa é perdida, independente do diagnóstico médico, independente da palavra do advogado, Deus é aquele que muda sentenças, Ele é aquele que muda decretos. Talvez os homens disseram assim: a porta está fechada e ninguém pode abrir, mas o nosso Deus é aquele que tem a chave nas mãos. Se Ele abrir, ninguém pode fechar. Basta que nós nos coloquemos em oração, basta que nós entendamos o poder que há na oração da igreja. Quando a igreja se movimentar em oração, o Espírito
Espírito de Deus vai se movimentar na terra, trazendo poder, trazendo força, trazendo alegria, trazendo entusiasmo, trazendo poder para que nós sirvamos a sua presença. Mas a igreja precisa se colocar nessa posição de oração. Jesus repreende os discípulos no Getsemane porque, em vez de estarem orando, eles estão dormindo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Esse vigiai, em outras palavras, estejam atentos, estejam apercebidos. Porque você pode ser tentado a dormir no momento em que você deveria orar. Quando Jesus diz vigiai e orai para que não entreis em tentação, essa tentação, no contexto, é o sono que pesava sobre os discípulos, impedindo eles de interceder pelo próprio Jesus que estava precisando das orações. Então, nós precisamos estar apercebidos. Esses dias eu tive uma experiência. Eu abri os olhos assim do nada, 5 horas da manhã, e eu ouvi o Espírito Santo, a voz nítida, Anderson. Falou só uma frase: vai orar. Eu ouvi claramente: vai orar. Sabe o que foi que eu fiz? Me enrolei, deitei e virei para o outro lado. Dormi. Quando eu acordei de 8 alguma coisa, eu lembrei: meu Deus, o Senhor falou comigo para eu orar e eu não fui orar. Perceba que o Espírito Santo ele está atento, insistindo em todo o tempo para que nós estejamos apercebidos e vigilantes. Porque nós pensamos que tirando um momento de oração nós vamos perder sono. Vai não. Jesus ele pregava, ensinava durante o dia, expulsava os demônios, curava os enfermos, e à noite, quando ele deveria dormir, ele estava em oração. E eu comecei a entender que horas em oração, na presença de Deus, você não cansa, você descansa. Diga assim: a oração nos traz descanso. Mateus 11, 23, Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Irmãos, quando nós temos uma vida de oração, e eu sinto agora pelo Espírito Santo esse descanso. Eu sinto agora pelo Espírito Santo essa graça. Olha, você tinha de tudo para estar cansado, para estar em casa, para ter ficado no seu lugar, mas você entrou nesse lugar. Você entrou na casa de oração. Na casa de oração, quando você entra cansado, você sai renovado, você sai renovada. Na casa de oração, você pode até entrar desanimada, se arrastando às vezes, mas você sai fortalecido e fortalecida pelo poder do Espírito Santo. Essa é uma noite de renovação para a sua vida, é uma noite de renovação para a tua vida de oração. Pelo poder da palavra de Deus, eu declaro e profetizo essa noite que hoje o Espírito Santo está acendendo esse fogo em seu coração. Antes de nós orarmos como igreja, antes de estarmos avivados para orarmos como um corpo, juntos, o Espírito Santo avivará o teu coração e você terá uma vida de oração profunda na tua vida pessoal. Isso vai começar na sua casa, isso vai começar no teu lar, isso vai começar no teu quarto, isso vai começar na tua sala, e na tua casa você vai ser cheio, vai ser cheia, e quando entrar por essas portas você não vai vir para se encher, você vai vir para transbordar na presença de Deus. Diga glória a Deus, igreja. Aleluia. Eu vou lhe dar um minuto para você adorar o Senhor. Por favor, adore o Senhor. Isso, diga, vá dando só glória a Deus agora. Pode adorar. Aleluia, glória a Deus. Diga que Ele é santo, diga que Ele é poderoso. Que eu via agora no meu espírito um novo óleo que descia sobre a cabeça de algumas pessoas. Aqui existem pessoas que têm fome e sede da presença de Deus. Oh Jesus, eu vejo pessoas aqui em nosso meio que se esforçam para buscar mais a Deus. Eu vejo pessoas que querem, que insistem, que perseveram, mesmo com tantas dificuldades, mesmo com tantas coisas para fazer durante o dia. Mas existem pessoas que sempre param e dizem: Senhor, quero tempo para buscar a Tua presença. O Senhor manda dizer: eu vou dar tempo para você. Você que está me pedindo tempo para me buscar, eu vou te dar tempo. Você que está me pedindo oportunidade para me buscar, eu vou te dar oportunidades de me buscar. Mas esteja percebido, esteja vigilante, esteja atenta, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ó Espírito Santo, nós te adoramos essa noite, Senhor, pela Tua palavra maravilhosa que nos é entregue.
Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua mensagem. Esse lugar é uma casa de oração. Nós cremos que enquanto estamos aqui, o Senhor está movendo em nosso favor. O Senhor está mudando sentenças, decretos. Nós cremos que enquanto estamos em oração e adoração, o Senhor está quebrando os laços do diabo. O Senhor está falindo os projetos do inimigo contra a nossa vida. Enquanto nós estamos aqui na casa de oração, anjos estão sendo enviados em nosso favor. Anjos já estão sendo ordenados na nossa casa, no meio da nossa família, para visitar os nossos filhos e filhas e netos. Enquanto estamos na casa de oração, Deus está levantando alguém que caiu. Deus está operando de forma poderosa. Enquanto estamos na casa de oração, Ele visita os hospitais. Enquanto estamos na casa de oração, Ele visita o doente, Ele visita o enfermo, Ele visita aquele que está aprisionado nas cadeias do diabo. Haverá libertação, haverá cura, haverá salvação, haverá renovação no meio da igreja. Se você crê, por favor, levante as suas mãos, receba essa palavra profética sobre a tua vida. Assim diz o Senhor: eu estou visitando a sua casa, eu estou visitando a tua família, eu estou visitando a tua saúde. O poder de Deus, pelo poder da palavra, Ele está operando não só na sua vida, mas na vida dos teus. Não temas, não temas, não temas. O diabo pode até se levantar, mas essa noite ele cairá pelo poder do nome de Jesus. Os inimigos podem se erguer contra a tua vida, mas há uma palavra de Deus sobre a tua casa. Há uma palavra de Deus sobre a tua vida, mulher. Há uma palavra de Deus sobre a tua vida, homem. E a palavra de Deus sobre a tua vida é: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita, aquele que mora, aquele que reside, aquele que permanece na presença do Altíssimo. A presença do Altíssimo, esse lugar é o lugar da oração. Aleluia, aleluia, aleluia. Há uma palavra sobre a tua vida, há uma palavra sobre a tua casa. E a palavra é: Deus é nosso refúgio e fortaleza. Deus é nosso socorro presente na hora da angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes estremeçam. Ainda que as correntes se perturbem. Há um rio, cuja cidade alegra, a cidade de Deus, as moradas do santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações e reinos se abalam, mas ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado em prestação, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele põe termo a dela até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança. Ele queima os cabos no fogo. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aleluia! Ele é exaltado. Há uma palavra sobre a tua casa, há uma palavra sobre a tua vida. Irmãos, o que eu estou profetizando é a palavra. Sobre a tua vida, o poder está na palavra. A palavra está na tua casa. A palavra guarda a tua vida. A palavra guarda os teus parentes. A palavra guarda as tuas finanças. A palavra guarda o teu pacto com Deus. A palavra que guarda. A palavra que livra é a palavra. É a palavra. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra. Ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É por Jesus. Quem é Jesus? É a palavra. Ele é a palavra personificada. João capítulo de número 1: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo estava no princípio com Deus. Quem é o verbo? A palavra. O próprio Jesus é a palavra. João capítulo 1, versículo 12, ele disse que ele veio para os seus, mas os seus não reconheceram. Mas a todo quanto reconheceram, ele deu o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creem no seu nome. A palavra está guardando a tua vida, está guardando a tua casa. A palavra de Deus. Tira a preocupação do teu coração, porque o Senhor está suprindo as suas necessidades. Você está na casa de oração. A palavra diz: o Senhor é meu pastor, de nada tenho
falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, e habitarei na casa de oração, na casa de oração, na casa de oração, aleluia. Esse é o melhor lugar do mundo para você estar, na presença de Deus, na presença do nosso Deus. Adore o nome dele, adore o nome de Jesus, engrandeça o nome de Jesus, diga que ele é santo, diga que ele é poderoso. Se coloque de pé essa noite, se coloque de pé. Aleluia. Me ajuda aqui, Anderson. Você pode ungir essas pessoas essa noite. Aleluia. Espírito Santo, dê o teu poder sobre as mãos do teu servo. Pode passar nas cadeiras ungindo cada um deles. Aí no seu lugar onde vocês estão, vocês vão ser tocados pelo Espírito Santo. Recebam sobre as suas vidas renovação espiritual. Receba sobre as vossas vidas força para colocar a vida de oração ativa. Renova a tua igreja, Senhor. Renova o teu povo, Senhor. Faz de novo como no princípio. Levanta os caídos. Fortalece os fracos. Cura os doentes. Liberta os cativos. Liberta os oprimidos. Dá vitória ao teu povo. Se coloca como juiz e julga a nossa causa, Senhor. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo, sobre a congregação essa noite. Sopra, Espírito Santo, sobre o teu povo essa noite. Aleluia. Isso seja renovado pelo Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a nós, eu sei. Diga vitória Deus dará a nós, eu sei. Se eu andar em plena luz e confiar só em Jesus, vitória. Aleluia. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. Grandioso és tu, então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso. Oh Espírito Santo, nós te adoramos, nós te adoramos. Distantes, veja brilhar com vívido esplendor. Aleluia. Sim, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Diga então minha alma, então minha alma canta, Senhor, grandioso, grandioso és tu. Diga então minha alma,
Canta a ti, Senhor, grandioso és tu. Oh Espírito Santo, adore ao Senhor, igreja, adore o nome de Jesus, adore o nome de Jesus. E ao ver que tu plantaste cada pé, Espírito Santo, nós adoramos, oh, transforme, Maria, no Espírito Santo. Transforme no Espírito Santo. Canta a ti, Senhor, grandioso. Grandioso és tu. Então minha alma glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo, pelo poder e pela força da tua palavra. Obrigado porque a tua palavra não falha, Senhor. Obrigado porque, Senhor, a tua palavra é maravilhosa. A palavra é poderosa. Grande é o Senhor na nossa vida. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória e quem nos ajuda contra o inimigo. Contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por cobre em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és. Aleluia. Espírito Santo. Aleluia. E céu. Oh, glória a Deus. Sobre toda a terra. Pode ser, que hora é? A hora. Glória a Deus. Amém. Amém, igreja. Receba a palavra de Deus. Coisa maravilhosa. Culto maravilhoso. Que os vossos corações permaneçam sensíveis e sinceros diante da presença de Deus. Em nome de Jesus. Casa de oração. Nós possamos estar sempre em oração. Em nome de Jesus. Sempre que possível, precisamos estar em oração. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Precisamos firmar os nossos pés e os nossos joelhos na presença de Deus. Precisamos permanecer em oração. Igreja vitoriosa é a igreja que ora. Amém? Glória a Deus. Amém? Que o Senhor abençoe grandemente vocês. Em nome de Jesus. Tem algum aviso, Anderson? A consagração vai ser 9 horas da manhã ao meio-dia. Amém. Amém? Domingo, 9 horas da manhã ao meio-dia, consagração. Quem puder estar presente, esteja presente em nome de Jesus. Amém. À noite, a Santa Ceia do Senhor. Amém. Vamos agradecer a Deus. Fique de pé. Amém. A diaconisa Marlene pode orar. Amém. Agradecendo a Deus por essa noite. Amém.